Animais mais estranhos do mundo. Criaturas bizarras que parecem saídas de filmes de ficção científica. Fala, galera! Hoje a gente vai mergulhar num mundo cheio de bizarrices. Daquelas que você jura que só existem em filme de ficção científica. Preparem-se para conhecer os animais mais estranhos, esquisitos e extraordinários que a Mãe Natureza resolveu criar. Para começar nossa lista de esquisitices, que tal um bicho que parece que nunca cresce? Apresento a vocês o axolote, também conhecido como o monstro aquático mexicano. Imagina um bicho que parece uma salamandra eternamente jovem, com guelras fofinhas saindo da cabeça como se fossem um penteado estiloso. Ele vive nas águas geladas dos lagos do México e pode regenerar membros perdidos. Tipo, se ele perder um braço numa briga, cresce outro. É como se fosse um lagarto com superpoderes. Infelizmente, essa belezinha da natureza está ameaçada de extinção. Cabe a nós lutarmos pela sua preservação. Afinal, quem não gostaria de ter um Pokémon da vida real por perto? Se você pensou que já tinha visto de tudo em termos de bizarrice, prepare-se para conhecer o peixe-morcego de lábios vermelhos. Esse peixe habita as águas profundas do Oceano Pacífico e, como o próprio nome sugere, tem lábios, bem, vermelhos. Esse peixe estiloso também tem um corpo achatado e nadadeiras que parecem mais patas, o que permite que ele caminhe pelo fundo do mar. É como se ele tivesse decidido que nadar era mainstream demais e resolveu adotar um estilo próprio de locomoção. Os cientistas acreditam que os lábios vermelhos sirvam para atrair parceiros. Com uma boca dessa, o peixe-morcego de lábios vermelhos não precisa de muito esforço para se destacar na multidão, né? Ele podia muito bem estrelar um filme do Almodóvar. Preparem-se para conhecer o animal que é a prova de que a natureza adora uma zoeira. O narval. Esse mamífero marinho majestoso habita as águas geladas do Ártico e tem uma presa espiralada que pode chegar a 3 metros de comprimento. Por muito tempo, o narval foi considerado um ser mitológico, tipo um unicórnio marinho. Hoje em dia, a gente sabe que a presa do narval é, na verdade, um dente canino super desenvolvido. É como se fosse um canivete suíço gigante. Os cientistas acreditam que ele seja usado para atrair parceiras, lutar contra rivais e até mesmo para detectar variações de pressão e temperatura na água. O narval é um animal incrível e misterioso que nos lembra que ainda há muito a ser descoberto nas profundezas do oceano. Se você curte camuflagem, vai pirar no próximo animal da nossa lista, o dragão marinho folhado. Esse peixe australiano parece ter saído direto de um conto de fadas, com seu corpo coberto por apêndices que lembram algas marinhas. Ele se mistura perfeitamente com o ambiente, enganando predadores e presas. É como se ele vestisse uma fantasia de alga marinha super realista e saísse desfilando pelo oceano, tipo um mestre do disfarce no carnaval. Apesar de parecer frágil, ele é um predador voraz, se alimentando principalmente de pequenos crustáceos e plâncton. Infelizmente, a pesca predatória e a destruição do seu habitat natural têm ameaçado a sobrevivência dessa criatura fantástica. É importante que a gente se conscientize sobre a importância da preservação do dragão marinho folhado e de todas as outras espécies marinhas. Preparem-se para conhecer o animal que parece ter saído de um pesadelo. O peixe-gota. Esse bicho de aparência gelatinosa habita as águas profundas da Austrália e da Tasmânia. Com uma cara de poucos amigos e um corpo flácido que lembra um monte de gosma, o peixe-gota já foi eleito o animal mais feio do mundo. Mas calma, ele não tem culpa de ser feio. Coitado, gente! A aparência do peixe-gota se deve à pressão extrema das profundezas do oceano. Diferente dos peixes que vivem em águas rasas, o peixe-gota não possui bexiga natatória, um órgão que ajuda na flutuação. Em vez disso, ele tem um corpo gelatinoso que lhe permite suportar a pressão esmagadora do fundo do mar. Então,
Da próxima vez que você se deparar com uma foto do peixe-gota, lembre-se que ele não é feio, ele é só um cara tentando sobreviver nas profundezas do oceano. E se a gente deixasse a feiura de lado por um instante e explorasse a fofura das profundezas? Conheça o polvo-dumbo, um animal que vai te fazer querer apertar a tela do celular. Com seus olhos grandes e expressivos e suas nadadeiras que lembram as orelhas do Dumbo, o elefante voador da Disney, esse polvo é a definição de fofura. Ele habita as profundezas abissais dos oceanos, a mais de 3.000 metros de profundidade. É como se ele vivesse num daqueles lugares mágicos que a gente vê nos filmes do estúdio Ghibli. Apesar de ser pequeno, com cerca de 20 centímetros de comprimento, o polvo-dumbo é um predador habilidoso, se alimentando de pequenos crustáceos e vermes. Ele usa suas nadadeiras para se locomover pelas profundezas escuras e, quando se sente ameaçado, libera uma tinta luminescente para confundir seus predadores. O polvo-dumbo é a prova de que a fofura pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. Prepare-se para conhecer um animal que parece ter saído de um filme de terror, o társio. Esse primata noturno habita as florestas do Sudeste Asiático e tem olhos enormes. Proporcionalmente, são maiores do que os de qualquer outro mamífero. Eles são fixos no crânio, então ele gira a cabeça quase 180 graus. Um caçador habilidoso, se alimenta de insetos e pequenos vertebrados. Seus olhos gigantes permitem enxergar no escuro, e suas orelhas captam sons mínimos. Que tal conhecer um animal que parece uma mistura de rato, morcego e esquilo? Apresento a vocês o aie-aie, um lêmure noturno endêmico de Madagascar. Com seus dedos longos e finos, olhos arregalados e orelhas de morcego, o aie-aie é peculiar. Seu dedo médio é extremamente fino e comprido, quase como uma agulha. Ele usa esse dedo para encontrar larvas e insetos dentro de árvores. Infelizmente, o aie-aie está ameaçado de extinção devido à perda de habitat e à caça. É importante conscientizar sobre a preservação do aie-aie e outras espécies ameaçadas de Madagascar. Prepare-se para se encantar com a beleza do peixe-papagaio azul, um peixe colorido e vibrante que habita os recifes de coral do Oceano Atlântico. Com suas escamas azuis brilhantes, esse peixe parece ter sido pintado à mão por um artista. É como se ele tivesse saído de um quadro de Tarsila do Amaral. Mas não se engane pela beleza do peixe-papagaio azul. Ele também é um importante aliado na preservação dos corais. Ele se alimenta de algas que crescem nos corais, ajudando a mantê-los saudáveis. É como se ele fosse um jardineiro subaquático. Durante esse processo, ele ingere uma grande quantidade de carbonato de cálcio, que é excretado na forma de areia. Isso significa que o peixe-papagaio azul contribui para a formação das praias. Cada peixe-papagaio azul pode produzir até 90 quilos de areia por ano. É como se ele fosse uma fábrica de areia ambulante. Para finalizar nossa lista de esquisitices, que tal um macaco com um nariz, digamos, proeminente? Apresento a vocês o macaco narigudo, um primata encontrado nas florestas da ilha de Bornéu, na Ásia. Sério, o nariz desse macaco é tão grande que chega a atrapalhar na hora de comer. É como se fosse um nariz de palhaço gigante. Os cientistas acreditam que o tamanho do nariz esteja relacionado à seleção sexual, ou seja, os machos com narizes maiores têm mais sucesso na hora de conquistar as fêmeas. Vai entender, né? Infelizmente, o macaco narigudo está criticamente ameaçado de extinção devido à perda de habitat e à caça. É fundamental que a gente proteja essa espécie única e seu habitat, para que as futuras gerações também possam se maravilhar com a bizarrice do macaco narigudo. E aí, galera? Curtiram a viagem pelo mundo dos animais mais estranhos e bizarros do planeta? Deu para ver que a natureza é uma caixinha de surpresas, né?
Tem bicho para todos os gostos, dos fofinhos aos assustadores, dos coloridos aos gosmentos. É cada um mais esquisito que o outro. Então, da próxima vez que você se deparar com um animal diferente, lembre-se que ele é um ser vivo incrível e que merece nosso respeito e admiração.